Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Adneva e hoje a nossa aula é para as turmas do módulo 3. Teremos aula de Geografia. Vamos lá? Começaremos retomando o nosso desafio. E qual foi o desafio deixado na última aula? Faça um breve relato em seu caderno sobre as contribuições indígenas, dos portugueses, dos africanos em nossa cultura. Vou trazer a minha resposta. Espero que vocês também tenham respondido. Contribuições: culinária, dança, música e alguns instrumentos musicais. Essa foi a minha resposta, mas vocês também podem ter respondido outras coisas, porque as contribuições foram diversas, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos falar dos diferentes povos na formação da população brasileira. Prestem atenção. O Brasil é um país muito grande, composto por 26 estados e mais o Distrito Federal, onde fica a capital do país. Nosso país apresenta diferenças ao longo de todo o seu território. Em um país tão extenso e com alto índice de imigração, fica impossível manter as mesmas características por todo o seu território. Em um espaço que vivem e circulam muitas pessoas diariamente de diferentes lugares do mundo. Esse encontro de diversos estilos de pessoas e grupos faz do Brasil um país de grande diversidade de culturas e raças. A formação da população brasileira. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São indígenas, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos estes povos, pode-se destacar 3 nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro: os indígenas, os portugueses e os africanos. Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses 3 povos foram se misturando e formando a base da nossa cultura. Os primeiros na formação do povo brasileiro. Nós já conversamos um pouquinho numa das aulas anteriores, mas hoje a gente vai conversar mais. Indígenas, portugueses e africanos. Os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos. Porém, quando aqui chegaram, encontraram centenas de moradores, em um espaço que até então não era conhecido pelo restante do mundo. O Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, já era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, os povos tupis. Os tupis habitavam a costa brasileira desde o sul do atual estado de São Paulo até o Ceará, o atual estado do Ceará. Os antepassados desses povos indígenas já habitavam o Brasil bem antes da chegada dos portugueses. Olha que interessante. Com a chegada dos portugueses, muita coisa mudou por aqui. Vamos ver o que mudou? Além de trazerem a cultura e costumes de seu país de origem, os portugueses foram responsáveis por trazerem os povos africanos para o Brasil. Eles trouxeram da África pessoas para trabalharem aqui como escravos. Outra característica bem importante implantada pelos portugueses foi a língua portuguesa. O idioma que hoje falamos é também uma herança deixada por eles, pelos portugueses. A sua implantação demorou um longo período, pois os indígenas que aqui viviam já possuíam seu próprio idioma. Só por volta de 1750 é que esse idioma passou a ser utilizado com mais frequência. Porém, o português falado no Brasil é bem diferente do idioma falado em Portugal. Isso porque a diferença acontece pela influência das outras línguas de outros povos e principalmente das línguas indígenas, por exemplo. Vamos lá. Além da língua, os portugueses também trouxeram instrumentos feitos de ferros, como machados, espadas, facões, armas de fogo e etc.,
que não eram conhecidos pelos nossos índios, os indígenas. Com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou mais características em sua cultura. Para a religião, os negros trouxeram a crença nos espíritos, o candomblé. Na música brasileira, são utilizados vários instrumentos de origem africana. Os povos africanos também influenciaram na nossa língua portuguesa com sotaques e com palavras. Aí abaixo, alguns dos instrumentos trazidos e bem conhecidos atualmente no Brasil. O resultado da mistura de raças, o mulato, o mameluco e o cafuso. Com o resultado das misturas desses três povos, surgiram os mestiços, divididos em mulato, mameluco e cafuso. Quem seria o mulato? Se dá da mistura do branco com o negro. Mameluco, mistura do indígena com o branco. E o cafuso, a mistura do negro com o indígena. Com o passar dos anos, com a chegada dos imigrantes de várias partes do mundo, a cultura e a raça brasileira sofreu mais transformações e, como consequências das relações entre indígenas, brancos e negros, o Brasil é formado pela miscigenação de raças, costumes e crenças. A miscigenação na população brasileira. Essa mistura de povos que forma a população brasileira é denominada de miscigenação ou mestiçagem. Porém, esse processo de miscigenação não ocorreu de forma equilibrada em todas as partes do Brasil. No Nordeste, por exemplo, havia um maior número de escravos, por causa dos engenhos e canaviais. Então, a relação entre negros e brancos foi maior que em outras partes do país. Já em São Paulo, a mistura entre raças foi mais intensa entre brancos e indígenas, pois haviam poucos negros nessa região. Séculos XIX e XX, a chegada de novos imigrantes. A partir do século XIX, o Brasil passou a receber novos imigrantes, vindos principalmente da Europa, além de indígenas, africanos e portugueses, que formavam a população brasileira. Outros estrangeiros passaram a compor a nossa sociedade. Alemães, italianos, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, sírios, coreanos, por exemplo, trouxeram com eles culturas para o Brasil. A cultura brasileira, portanto, tem características de outras vindas de diversas partes do mundo. São diferentes povos formando uma grande nação, que é o Brasil. As áreas do sul e do sudeste brasileiro são as que mais receberam imigrantes. No sul, chegaram alemães e poloneses, e no interior de São Paulo, destacou-se com italianos e os japoneses. Que mistura, hein, gente? A cultura africana, por exemplo, está muito presente na cidade de Salvador, na Bahia. A cidade tem uma das maiores populações de origem africana do mundo. As características de cultura africana podem ser vistas na dança, na culinária e na religião. Já a cidade de São Paulo é formada por pessoas de várias origens. Na cidade paulista, podemos encontrar um número maior de culturas. Dentre esses diversos povos, dois merecem destaque: italianos e japoneses. Em São Paulo, que se concentra o maior número de italianos e de seus descendentes, é lá em São Paulo, no caso, principalmente nos bairros do Brás, do Bexiga e da Moca. Já a colônia japonesa se concentra principalmente no bairro da Liberdade. Seguindo, a gente vai falar de Curitiba, no Paraná, que é considerada a capital nacional da colônia polonesa. Ela tem a maior população de poloneses e seus descendentes do Brasil. Já as cidades de Blumenau, em Santa Catarina, e Gramado, no Rio Grande do Sul, abrigam povos de origem alemã, e isso pode ser percebido em festas típicas que acontecem nas cidades, nas construções ou na preservação da língua e em alguns povoados. Formação da população brasileira. A chegada de tantos povos ao Brasil, trazendo inúmeras riquezas culturais, formaram o povo brasileiro. Na comida, na dança, na música, na literatura, na arquitetura e nas festas. E também nas tradições populares. Nós podemos perceber a presença das culturas estrangeiras
incorporadas à brasileira. Em um país como o nosso, com uma grande população e um vasto território, a cultura tende a ser bem rica e ampla. Podemos nos considerar uma nação privilegiada culturalmente. Pense nisso. O povo brasileiro, somos uma combinação de artes, religiões, culinárias, costumes, modos de vida e de comunicação, influenciados pelos mais diferentes povos. Com uma formação tão diversificada, o povo brasileiro é único. E para a gente finalizar, o nosso desafio de hoje. Leia atentamente e responda. O Brasil é um país que tem seu povo formado pela influência de vários outros povos. Para você, quais as contribuições mais importantes na formação do nosso povo? Pensem bem e respondam. E na próxima aula a gente conversa mais sobre isso. Até mais!